Tonzinho apresenta Zumbi e o Dia da Consciência Negra. Tonzinho apresenta Zumbi e o Dia da Consciência Negra. Tonzinho, vamos para a festa de aniversário do bisavô da Ana? Eu já ia mesmo te chamar, Mazão. Afinal, não é sempre que se comemora 110 anos. É mesmo. Ele é o morador mais idoso da cidade. Merece todo o nosso respeito. Oi, turma, a festa já vai começar. Feliz aniversário, seu Francisco! Olá! É muito bom receber e abraçar pessoas de outras raças. Como assim? Nem sempre foi assim, meu filho. Não! Antigamente as coisas eram diferentes. Os negros, como eu, eram tratados como coisa, não como seres humanos. É só porque nossa família veio da África. África? Eu conheço lá, é a terra dos leões. E dos filmes do Tarzan. Sim, e dos homens nus, selvagens. Infelizmente, essa é a imagem que a maioria das pessoas tem da África. Mas a verdade não é essa. A África, antes de ser colonizada, era composta de vários estados, reinos e até impérios. Isso quer dizer que lá existia organização social e política, território definido, vida organizada, cidades estruturadas, urbanização, etc. Como, por exemplo, o Império de Gana no século XIII, de Malino, século XIV, Reino da Etiópia no século XV e Império Songhai do século XVI ao XVIII. Quer dizer que a África estava inserida no mundo? Sim, os africanos comercializavam com a China, por exemplo. Veja essa gravura do século XVII, em que africanos são representados negociando com os chineses. Então os povos da África se comunicam entre si? É claro, eles se conheciam. Exemplo disso é a expansão da tecnologia do ferro através do comércio, guerras e mudança dos povos. O uso do ferro, existia conhecimentos de química, construção de fornos e sociedades organizadas. No deserto foram construídas cidades organizadas, rotas comerciais de caravanas e floresceram centros de estudos usados por viajantes do comércio. Os grandes rios africanos foram fundamentais para o crescimento da população e transporte de produtos. Portanto, eles conheciam a tecnologia de navegação. Puxa, eu pensava que a África era toda igual. Não, não. A África é hoje formada por 53 países que não têm as mesmas religiões, os mesmos costumes, etc. Esses países estão bem organizados, assim como existe o Mercosul e outros blocos econômicos. Os países africanos criaram, em 1963, a Organização dos Países Africanos para cooperação mútua e eliminação do colonialismo. Temos que apagar as imagens que temos do continente africano e construir outras mais positivas. Os africanos estão integrados na base da formação étnica e cultural do Brasil. Por isso é preciso conhecer melhor a realidade dos negros no nosso país. Na escola aprendemos que antigamente existiam escravos negros no Brasil. O senhor conhece essa história? Sim, meu pai
e meu avô foram escravos. A escravidão só acabou no Brasil em 1888. Aliás, o nosso país foi o último a acabar com a escravidão. Ainda bem que isso acabou. Sim, meu filho, mas demorou desde a invasão portuguesa até a assinatura da Lei Áurea, em 1888. Passaram-se cerca de 300 anos. Os negros trabalhavam na sua maioria nas lavouras de cana-de-açúcar, nas minas de ouro e fazendas de café, que eram os pilares da economia do Brasil colonial. Já pensou se não fossem os negros? Exatamente. Para vocês verem, os imigrantes só chegaram no final do século XIX. Antes disso, o Brasil foi todo construído pelos que aqui estavam. Mas então, sem trabalho dos negros, o Brasil não existiria. Sim, Toinho. Inclusive, alguns políticos da época diziam isso. Mas, infelizmente, isso era usado para justificar a escravidão e não como base para reconhecer o direito desses seres humanos. Mas os escravos realizavam outros tipos de trabalho, não é? Sim, eram ferreiros, sapateiros, carpinteiros, vendedores, etc. Mas os negros não só acomodavam a escravidão, eles se rebelavam através de movimentos como o de Palmares e outros quilombos. O que eram os quilombos? Eram povo, ações escondidas nas matas, formadas pelos escravos fugitivos. Além das fugas individuais, havia violentos combates contra os senhores e feitores. Para controlar os escravos, garantir a segurança dos senhores e a produção, os feitores e capitães do mato eram muitas vezes severos e desumanos, torturando escravos rebeldes até a morte. Os senhores eram protegidos pelo Estado, que estipulava leis severas contra os escravos que atentassem contra os seus senhores, inclusive com a pena de morte. O senhor falou do quilombo dos Palmares. Ah, sim, vou explicar. Os quilombos eram símbolos da resistência dos negros à escravidão. Entre eles, o mais importante foi o de Palmares. Ele surgiu no estado de Pernambuco e seus habitantes, os quilombolas, tinham organização política e social. A propriedade era coletiva e eles viviam livres, além de ter grande força guerreira. Por isso eles afrontavam as sociedades escravistas, sendo assim, teriam que ser destruídos. O rei de Portugal e o governador de Pernambuco tentaram destruir o quilombo de Palmares, pelo menos 7 vezes, entre 1602 e 1694. Por volta de 1675, o rei do quilombo dos Palmares, Ganza Zumba, negociou a paz com o governador Pedro de Almeida, recebendo terras do Morro do Cucal, mas foi traído e morto. E nesse momento que entra em cena aquele que se tornará o símbolo da resistência negra no Brasil até hoje, Zumbi dos Palmares, o general das armas. Eu ouvi já falar de Zumbi? Sim, ele é uma personagem muito importante à história do Brasil. Antes de 1675, Zumbi já participava de todos os combates nos Palmares e com a morte de Ganga Zumba assumiu
a chefia do Quilombo. Zumbi ficou 20 anos no poder, resistindo várias vezes às tentativas de invasão do Quilombo. O pior e decisivo combate enfrentado por ele foi em 1694, quando os quilombolas foram derrotados pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. E o Zumbi morreu nesse combate? Não, Zumbi conseguiu escapar em somente 20 de novembro de 1695, segundo uma carta do governador Caetano de Melo Castro ao rei de Portugal. Foi morto por forças paulistanas comandadas por André Furtado de Mendonça. Isso foi quase 2 anos depois da destruição de Palmares. Mas Zumbi continua vivo na memória do povo negro como líder que resistiu à escravidão. Seu sonho era uma terra da igualdade e ele provou que isso era possível. Vejam, nossa reunião aqui, existem pessoas descendentes de todos os lugares do mundo. Isso porque o Brasil é um país multirracial, com uma sociedade em que os conhecimentos, técnicas, bens e realizações materiais, valores, costumes, gostos, etc., são elaborados coletivamente. Ainda não vivemos um estado de igualdade plena, como gostaríamos e como queria Zumbi, mas é preciso reconhecer e afirmar que sempre que obtemos algum progresso nesse sentido, devemos isso a Zumbi e a outros que lutaram e entregaram suas vidas para que uma sociedade mais justa e melhor nascesse. Mas muitos ainda temos por fazer, pois quando houve a libertação dos escravos, nada fizeram para dar-lhes condições de vida. Foi o povo que, com seu trabalho, suor e sangue, construiu este país, apesar do aumento do racismo e da discriminação. Hora de cortar o bolo. Vovó, vai dizer algo antes de cortar o bolo? Sim, eu gostaria de dizer que não devemos considerar nenhuma cultura mais importante que outra e que todas têm valor para a formação da sociedade. É preciso reconhecer que o Brasil é fruto da cultura indígena, negra e branca, passando pela contribuição de outros povos, como árabes, japoneses, alemães, chineses, etc. Para nós negros e negras, a tarefa hoje é nos reconhecermos como sujeitos possuidores de direito e lutar pelo reconhecimento do nosso valor na construção da sociedade. Mas esta não é uma luta individual, é de todos que acreditam numa sociedade igualitária, independente de ser branco, negro, indígena, japonês. Todos têm a tarefa de construir essa igualdade. A festa foi maravilhosa, não havia muita fartura nem muito luxo, mas todos se divertiram bastante. E então vamos fazer a nossa parte para que sejam umas iguais e repartir o bolo igualmente. Fim.